Olá, pessoal do GRH de Sorocaba, que é o grupo de recursos humanos daqui. Gostaria de agradecer novamente de estar com vocês, agradecer a Lia, que é uma pessoa que sempre valoriza a comunicação, e cá estamos nós para falar novamente de comunicação. A nossa conversa de hoje é sobre a fala, a voz, nesses tempos de máscara, para quem já voltou ao trabalho, para quem vai continuar trabalhando, e aí acreditamos que ainda por um bom tempo, usando máscaras. Nós já sabemos que a comunicação é o que mais se perde com o uso de máscaras, por conta de tampar nosso rosto, e a nossa expressividade fica completamente não, né? Bastante interrompida, porque nos sobram os olhos, sobram os gestos, e a gente tem que trabalhar muito com toda essa comunicabilidade para conseguir superar um pouco a falta da boca. Então, como nós trabalhamos sempre pensando na fala de uma forma muito organizada, com expressividade, com uma fala bem articulada, com uma boa voz, tudo isso com o uso de máscara fica prejudicado. Então nós temos que pensar o que é que nós temos que fazer para melhorar um pouco essa condição e perdermos um pouco menos do que estamos perdendo. Então a primeira coisa que a gente tem que falar da máscara, o mais importante, ela só está sendo usada por uma questão de saúde. Então o mais importante é a nossa proteção enquanto saúde. Portanto, não adianta a gente buscar aquela máscara bonitinha, aquela toda cheia de cores, disso e daquilo, ficar inventando muito, porque o princípio básico do uso da máscara é a nossa proteção. Então, o mais importante que seja uma máscara, conforme todas as condições que as organizações de saúde prevêem, e que por conta disso nós tentamos fazer as nossas adaptações. Então, o que é que fica mais fácil? O que a gente percebe depende muito da máscara e da forma como você se adapta a ela. Porém, de cara nós já sabemos que pessoas de cabelo curtinho têm mais facilidade em usar máscaras. As mulheres de cabelos longos, os rapazes, quem tem cabelo longo sofre mais com a colocação dela, porque se enrosca mais e tem mais dificuldade. Mas nós vamos conversar basicamente sobre a fala. O que é que você precisa fazer para falar melhor? O que a máscara nos tira? Ela tira muito da intensidade da nossa voz e ela tira a comunicação visual da nossa fala. Então, de cara, nós sabemos que a máscara nos faz ter que falar um pouco mais alto. E não é todo mundo que consegue esta façanha. Tem pessoas que naturalmente já falam baixo. E agora, a necessidade do uso dela vai fazer com que você se esforce mais. E esforçar-se é diferente de forçar-se. Nós temos sempre que pensar nisso. Esforçar-se para produzir uma melhor voz, mas com o cuidado de não forçar a sua voz. O que a gente já tem observado em pouco tempo desse uso de máscaras nas pessoas que estão trabalhando e tendo que sair com máscara é que o cansaço aumenta. A capacidade respiratória fica diminuída, porque você tem que falar mais alto e falar um pouco mais pausado. É muito difícil pedir para alguém falar mais devagar. Então a nossa dica é: tente falar com a boca mais aberta, articulando mais, porque a sua articulação vai ajudar a diminuir um pouco a velocidade da fala, sem que você tenha que simplesmente pensar em falar mais devagar. Com a articulação melhor, então expressando-se mais pela boca, facilita muito. E isso vai te ajudar, logicamente, a conservar a sua voz se você usa essa máscara por muitas horas. Outra coisa importante, tem pessoas que buscam máscaras bem fininhas para poder respirar melhor. Lembrando que a proteção é mais importante, então não é isso que vai contar. Preste muita atenção, dependendo do trabalho, da quantidade de pessoas que tem ao seu redor e a proximidade que você tem dessas pessoas, o valor do tecido ou de qual é a textura, né, de que é feita a máscara, conta muito. Porém, quanto mais grossa, maior a proteção, pior a qualidade da voz e da fala. Então nós temos que ter em mente que abrir mais a boca vai ajudar. Respirar, sempre pensando na respiração para começar uma fala,
porque as pessoas que se emendam muito falando com mais velocidade respiram muito picadinho, né? E esse picado vai cansando. E observar como você tem que fazer pausas, falar pouco, frases mais curtas e ter mais tempo para fazer novas frases com novas respirações. Não dá para fazer isso que eu estou fazendo agora, parará, falar muita coisa ao mesmo tempo e não ter tempo para respirar. Outra coisa importante, a gente sabe que a diminuição de volume, ela é bastante importante, pode chegar até 10 decibéis, às vezes 12 decibéis, dependendo da grossura do tecido ou da textura que tem essa máscara. Então, lembre-se que dependendo de para quem você vai fazer a sua comunicação, é mais importante uma fala mais articulada, com mais atenção. Pessoas que têm problemas auditivos, pessoas mais idosas, crianças, que você tem que observar como falar para que ela te entenda melhor. Dependendo do lugar que você está, se tem muito ruído ao redor, mais ainda que você tem que caprichar na sua fala. E lembrando que quanto menos nós falarmos com máscara, melhor. Sempre é uma fase que nós temos pensado muito, que é uma fase para quem já voltou ao trabalho usando continuamente, é uma fase de silenciar mais. É um momento importante que a gente está vivendo de falar menos. O uso de máscara nos propõe talvez uma situação diferente, mas que vai ser importante para nós reorganizarmos a nossa comunicação. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena falar, existem muitos tipos de máscaras e cada vez estão surgindo novos, mas nós temos como regra o mais importante é ter uma condição de mobilidade. Então eu vou colocar uma máscara aqui que é de tecido para que vocês vejam como que fica a fala quando nós estamos naturalmente usando uma máscara comum, tá? De tecido dupla, mas de tecido normal. Aí nós colocamos a máscara e naturalmente sentimos que a fala fica abafada, diminui muito a projeção desse som e nós precisamos falar mais devagar. Se eu começar a pegar embalo e falar muito rápido, não sei o que, no final a pessoa já não está me entendendo mais. Quando nós tiramos essa máscara, melhora muito a comunicação. Por outro lado, existem máscaras que têm visor, que nós temos inclusive usado, as fonoaudiólogas, para que as pessoas nos vejam melhor, mas tem o problema do embaçamento, e não é uma máscara que dá para ficar muito tempo. A gente tenta trabalhar com a colocação de sabonete ou algum sabão neutro para que não embace, mas ainda assim é uma máscara que não dá para ficar o dia inteiro com ela. Em uma ou outra situação você pode ter uma para apenas usar momentaneamente por pouco tempo. Qual é a máscara mais indicada para comunicação? São aquelas que nós hoje se chama máscara em 3D. Ela tem uma projeção para frente na sua costura que te dá um espaço da boca com o tecido ou com a forma como ela for usada. Não dá para grudar. Essas máscaras que vêm e grudam na sua face, elas não servem para comunicação, porque a hora que você vai falar, a gente consegue respirar dentro dessa máscara com algumas dificuldades. Porém, se você faz uma respiração pela boca, você suga esse ar e então a máscara entra na sua boca muitas vezes. E essa condição dificulta muito, porque você fica com o movimento da máscara entrando e saindo e obviamente não é nem um pouco agradável e dificulta para o ouvinte te entender. Então a máscara mais indicada, vou usar um outro exemplo aqui, é a máscara que tenha esse espaço um pouco melhor, mais espaçado da sua boca. Tem algumas que vão, esta que eu vou mostrar, ela tem esse espaço maior entre esse vão aqui, né, entre a máscara e o seu rosto, porém ela vai abafar mais. Então o que que nós temos que fazer? Observar que a sua fala vai ficar muito mais abafada, mas você pode falar com mais precisão. Não é para se usar também o tempo todo para fala. Essa máscara, ela fecha bem. Deixa eu mudar aqui. Ela pode fechar até aqui embaixo, olha.
até aqui. Eu não usei só esse elástico aqui de baixo só para mostrar, mas ela abafa muito a sua voz, bastante. Porém, ela tem uma excelente proteção. E essa proteção é o que mais interessa. Mesmo que seja de tecido, você pode tentar procurar achar sempre essas máscaras que vêm para frente. Vai te ajudar muito na comunicação. Então essa era a nossa dica para vocês de recursos humanos. Nós esperamos que as pessoas de fato falem menos, porém sempre com mais expressividade neste momento difícil. Até mais!